E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E aí? Não tinha nada de finanças nessa época, eu estava na administração, eu achava que ia ser um servidor público. Eu terminei a Fundação Getúlio Vargas, prestei concurso público, tem toda uma história que, por estar ajudando amigos na consultoria, eu não me dediquei aos estudos que eu queria, da forma que eu queria me dedicar para o concurso público. Concurso público é aquilo, você tem que fazer a prova, eu tinha uma prova de 240 questões, tinha que acertar 200, acertei 198. Nossa! E aquele tris, né, que faltou para passar, na verdade eu vi que direito constitucional, que era a disciplina que eu tinha deixado para a última semana, eu tinha que, de 20 questões, tinha que acertar pelo menos 10, eu acertei 4 questões, então eu vi que estava ali o problema, naquela semana que eu não estudei, porque eu estava fazendo um bom laudo de um banco, eu estava avaliando o Banco Itaú Argentina na época, estava totalmente debruçado sobre aquele projeto, eu não consegui estudar, fui para a prova, sabendo que eu estava deficiente naquela disciplina, e quando saiu o resultado, que eu não passei por pouco, eu fiquei muito chateado. Pior é que 4 dias depois de ter saído o resultado, foi feito um anúncio do então presidente Fernando Henrique Cardoso dizendo que os concursos públicos estavam suspensos. Corte de gastos. Eu falei, cara, eu fiz a faculdade, melhor cursinho possível para entrar na área pública. Prestei a prova, fui desleixado naquela última disciplina, não passei, agora não tem mais concurso público. Eu me senti assim, abrindo uma cratera embaixo de mim. E aí, os amigos que estavam em volta eram os amigos que estavam na consultoria e disseram, olha, mas você está muito bem aqui. E, ó, veio um grande elogio do último laudo que você fez, continua trabalhando. Foram, pelo menos, entre 98 e 2001, quando eu tinha mestrado, foram 3 anos trabalhando naquilo, eu pensando que aquilo não era a minha área. Cara, eu não sou de finanças, mas vou fazer o melhor possível, vou ganhar o dinheiro que eu posso ganhar nessa atividade. Só que os convites foram surgindo. Ó, cobre uma aula de um professor aqui, pô, mas você vai dar aula e não tem mestrado? Faz o mestrado nessa área. Fiz o mestrado, terminei o mestrado achando que eu não era da área de finanças. Que ótimo. Eu lancei um livro... Fazendo tudo, né? Tudo na área. Eu lancei um livro, meu primeiro livro, em 2013, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, foi lançado, que era mais como uma apostila que eu tinha feito para os alunos da aula de finanças pessoais que eu dava lá na Fundação de Administração. E um aluno que era dono de uma editora falou, cara, você tem que transformar isso no livro. Eu transformei, mas dizendo, ó, tudo bem, não vai vender. Na época, Mauro Halford tinha 100 mil livros vendidos do livro Investimentos dele, que é muito bom. Eu falei, pô, se um dia eu vender 10% do que esse cara vendeu, eu vou estar muito feliz. E Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, depois de 1 ano no mercado, tinha vendido 10% do Mauro Halford, tinha vendido 10 mil exemplares, eu estava morando no Canadá. Foi aí que veio o convite para voltar para o Brasil, escrever um segundo livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ah, então foi o segundo livro. Segundo livro. A Adri tem uma participação importante nesse livro. Também pode falar, Adri. O quanto você contribuiu para o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Conta aí. Eu conferia sempre todos os livros que ele escreve, ele fala, lê e vê o que você acha, vê o que tá bom, né? Ele sempre conta essa história. E eu acabo... É um tema legal, né? Não é um tema que eu gosto. Ela nunca curtiu muito finanças. Sério? Não. Mas quem que gosta também Não muito, é. assim, Eu né? adoro! Não, amor, mas não é sobre... Não, tudo bem. Não é que é chato, mas depende da parte, é chata. Então, é No porque geral... normalmente você pegava muito livro técnico. A o parte livro técnica técnico é É chato. chato, exatamente. técnico Não é é o chato. que eu gostava. Aí ele falou, lê, né? Aí você lê. E tava legal. Então eu fiz Não, mais toda a ou menos. revista. Malu, você vai entender muito bem. Na verdade, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, o texto original tinha no Word 200 e poucas páginas. Ele foi encolhido para chegar no formato comercial. Só que esse livro ele não foi escrito, ele foi compilado. Enquanto a gente morava no Canadá, eu já tinha o livro Dinheiro, o Segredo de Quem Tem escrito, eu criei o site maisdinheiro.com.br, que eu mantinha o relacionamento com os leitores, eu tirava dúvidas dos leitores. E durante esse tempo no Canadá, foram muitas dúvidas, o meu editor aqui no Brasil falou, você não quer escrever um segundo livro? Pode ser, o primeiro foi bem, né? Já 10 mil exemplares vendidos. Ele falou, que tema você gostaria de escrever? Não sei, talvez investimentos, alguma coisa. O que mais me perguntam aqui é sobre relacionamento, casais, mas eu não sou dessa área. Ele falou, fechado, você vai escrever sobre esse assunto. Eu falei, pô, mas eu não sou especialista, eu não sou psicólogo. Mas peguei os quase 1000 e-mails que eu tinha trocado com os meus leitores, organizei, e aí fiz essa compilação e a gente foram 4 fins de semana na praia, que eu estava escrevendo. A gente ia de final de semana pra praia, eu ia pra praia. Isso no Canadá? Não aqui. Não, já voltando pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, sentamos, fomos onde meu pai tinha apartamento lá. A gente acabou, nós voltamos em agosto, né? Foi em agosto. Aí ele não tinha como voltar para as aulas. Setembro, outubro. Porque todos os professores já estavam com a grade desde o começo do ano. Ele fez, o que eu vou fazer, né? Não vou fazer nada. Eu, na hora, voltei e já me recoloquei no mercado. Quando souberam que eu estava no Brasil, vem trabalhar.
Fui. Então, O garantimos. trabalho dela nos manteve por Aí- pelo menos 6 meses ali. Aí ele pegou e falou, não tô fazendo nada, hora de escrever. Então, de final de semana, praia. Escrevendo. Aí ele escrevia. Chegava em São Paulo, ó, escrevi tanto, lê. Aí eu lia. Aí que eu veio a adoro. contribuição dela. Sou uma pessoa que leio bastante. Aham. A hora que dá sono é sinal que o negócio não tá legal, né? Eu dava pra ela ler, de repente eu olhava pro lado, ela tava dormindo do meu lado. Eu falei, porra, Aí meu ele falava, livro. ih, tá chata essa parte. Aí eu Dá pegava- pra pivotar esse produto, Eu né? pegava Quem tem exatamente, insônia. pegava a página que ela tava lendo e ia ver o que tava tão Não tá pesado. tão bom assim. Foram as babas dela em cima do meu livro que me fizeram reorganizar, tornar mais enxuto. Falei, cara, não aguentou ler esse capítulo de 20 páginas e fazer um capítulo mais curto. Aham. Então, É, Casais foi Inteligentes e adaptando. Aquecem Juntos tem essa contribuição da Adri. O quanto ele estava chato, ele foi se tornando um livro melhor à medida que ela demonstrava que não estava Você legal. sabe que o Viver de Renda, a primeira vez que o Bruno gravou, né, que já regravou algumas vezes e agora é ao vivo, inclusive, as aulas, quando ele escreveu, começou a gravar, eu sempre ia lá contribuir de forma bem parecida, só que eu vinha com uma ideia de tipo, nossa, isso daí eu não entendo. Porque a ideia do Viver de Renda é pegar uma pessoa que não sabe nada e levar ela até entender tudo, né? De investimento. Tudo não. Tudo é amplo. Mas, enfim. Sim, Caminhar é com as pegar o próprias leigo pernas. e O transformar. necessário, entender o necessário. Porque, Sobre investimento senão e todo tudo mundo mais. atira para todo lado. E tem um monte de conceitos básicos que, pra gente que fala há muito tempo, inclusive aqui no podcast, a gente recebe muita gente aqui, muita gente inteligente, muita gente que fala de investimento, muita gente que fala de termos técnicos. E quando você vai ouvindo muitas vezes, você aprende. E aí Sim. isso passa direto. Mas pro leigo, não é Primeira simples vez é muito assim, né? difícil, né? São termos que você fala assim, Não, uma Ixi, vez que é a isso? Então, o gente Viver trouxe de Renda a... foi feito assim. Quando o Bruno falava algo muito técnico, eu falei, mas eu não entendi isso. E aí Aí tinha que voltar. voltava Ela falou, e ó, ele se eu não explicava entendi. de novo. E por isso que acho que ficou tão bom também. Ficou bem didático porque a Malu me ajudou nesse ponto. Igual você ajudou Mas no livro. muito provavelmente isso é responsável por 50%, 75% do seu sucesso. Porque por mais que a gente conheça, Bruno, por mais que a gente tenha estudado, a gente estuda todo dia. Pô, eu fiz as contas esses dias, são 22 anos olhando o mercado financeiro todos os dias. Mesmo de férias, eu olho como é que fechou a bolsa, eu olho como é que... Tem que ter uma noção que está rolando. A gente tende a ir endurecendo a linguagem no sentido de falar bem de especialista para especialista. O que faz o nosso sucesso é justamente nos colocar no lugar de quem não é especialista. Exatamente. E ter a humildade de descer lá de cima do Olimpo do conhecimento e falar numa linguagem de forma que a pessoa vá abrindo as porteiras e aos poucos ela vai descobrindo um universo que é muito fácil de ser acessado desde que ela entenda. A dificuldade está na educação. O brasileiro hoje não é aprovado no PISA em provas de matemática e português. Pô, nós estamos falando de finanças, é um assunto complexo, mas aqui é a grande oportunidade que existe no mundo de construção de riqueza. Um país fértil, com empresas que estão crescendo, com toda uma sociedade em desenvolvimento, com muito para expandir. E nós investimos pouco no Brasil, porque as pessoas... Não é porque falta influenciador, educador, é porque falta o conhecimento básico para a pessoa ter a coragem de romper a barreira do... Puxa, eu vou sair daquela conversa que eu tenho com o meu gerente de banco e aprender um pouco mais. O universo se expande, né? Isso Não, com aconteceu lá certeza. atrás com os livros, acontece nas redes sociais, acontece em todos os produtos que se criam. Quando a gente aprende a falar na linguagem de quem não sabe, nós abrimos uma porta muito grande para a oportunidade. Não, e pensando como produto também faz muito mais sentido. Porque se pegar quem entende o linguajar do mercado, é um público muito pequeno. Então Não você vai ter precisa um tanto. mercado tangível, né? Primeiro que o cara às vezes não precisa do seu produto e o mercado é muito menor. Agora, o mercado endereçável de quem não sabe nada de finanças é gigantesco. Até porque Só não entende. toda essa não lógica teve isso, financeira né? é a mesma há décadas, séculos. Exatamente. As bolhas e as negociações, especulações na bolsa, elas vêm de séculos atrás, não é de agora, né? mas eu continuo não conhecendo muito. Mas você sabe Assim, não, a gente conhece, né? Eu sei o que a gente está fazendo. Mas, assim, eu acho que eu ainda mantenho essa coisa de, tipo, não tá legal. E hoje a gente tem as crianças já em casa, que, pai, o que é isso? Pai, acho que logo você vai perder isso daí, mas eu acho que ajuda mesmo. O leigo totalmente fora a falar, não tô entendendo. Inclusive, é uma pequena dificuldade que eu tô tendo agora no podcast, porque depois de 52 episódios, muita coisa que eu não sabia eu aprendi. Já sabe, né? é. Então, Aí passa. eu sempre fiz esse papel do leigo aqui, né? Então, eu sempre pergunto, sempre que eu lembro, eu falo, nossa, isso daí é uma coisa que eu não sabia. E você não fala E aí assim, eu de lembro. novo isso? Não, eu não tenho
problema, mas às vezes passa. Às vezes alguém fala assim, tipo, uma coisa que antigamente, por exemplo, IPO. Pô, quantas vezes a gente já falou de IPO aqui nesse podcast? Ela já não pergunta, mas fala o que é o IPO. Mais o que é IPO, porque eu já sei, eu já pressuponho que a pessoa que tá ouvindo já sabe também, porque ela já deve ter ouvido outros podcasts, mas sempre vai ter uma audiência nova que não sabe. Então, assistam todos os podcasts daquelas. Esse é o truque. Esse é o que a gente quer. Mas a Malu, ela início. faz esse papel de traduzir algumas coisas pro leigo. Só que ela deixou de ser leiga há bastante tempo. É. Então, gravando episódios sobre criptomoedas, por exemplo, o pessoal falando de halving, não sei o que dela. Sim. Você não vai falar pras pessoas o que é o vai halving? perguntar, daí eu falei... é verdade, vocês não sabem o que é o halving? Daí tinha que explicar e etc. Mas então,